O seu anúncio é responsável por basicamente 80% das suas vendas de low ticket. Você pode ter o melhor produto do mundo, fazer o site mais bonito do mundo, ter o checkout mais personalizado do mundo, só que se você não fizer um criativo bonito, muito bem feito e estruturado, com roteiro e tudo mais, a pessoa não vai clicar no link e ver todas as outras coisas que você gastou um tempão para fazer. Então, se ninguém clicar no seu anúncio, você não vai ter venda. E nesse vídeo eu vou te mostrar o meu processo completo para poder criar os melhores criativos possíveis e vou aproveitar aqui para dar uma aulinha sobre como eu faço isso, o meu passo a passo completo, tudo que eu penso e estruturo antes de fazer um criativo. Então, como vocês podem ver, a gente vai abordar algumas coisas importantes com relação aos criativos vencedores, que são aqueles criativos que você cria que vão realmente fazer você vender. Então a gente vai falar aqui com relação aos tipos de criativo, as estruturas de um criativo em vídeo, os tipos de anúncios em imagens, como modelar criativos que já estão vendendo no mercado, que você encontrou alguém fazendo e achou bem legal. Então tudo isso vai ser importante para você poder fazer os melhores criativos. Então vamos começar. Então, sobre os tipos de criativo, basicamente a gente tem dois tipos de criativo, que são os criativos dinâmicos e os criativos estáticos. Os criativos dinâmicos são em vídeo, né? A gente tem essa opção de subir, ou também a gente pode fazer um criativo em imagem, que são os criativos estáticos. Ah, mas quando que eu vou fazer um, quando que eu vou fazer o outro? Não tem uma regra, tá? Mas se você quiser testar, por exemplo, os seus primeiros low tickets e tá fazendo em imagem e tudo mais, é mais rápido. Então eu até coloquei aqui, as imagens são mais rápidas de você criar, é bom para você testar algum nicho novo. O custo é basicamente zero, porque você pode utilizar o modo gratuito do ChatGPT para criar essas imagens. Então a barreira de entrada é quase nula, porque aqui é muito fácil de fazer criativos em imagens e eu vou mostrar mais para frente para vocês como que vocês podem fazer. Eu já testei bastante tipo de produto, bastante tipo de nicho. Tem alguns nichos que funcionam melhor em imagem, tem outros nichos que funcionam melhor com vídeo. Só que assim, no geral, os que são em vídeo acabam, para mim, performando um pouco melhor. Em imagem a gente acaba ficando um pouco limitado ali, pelo menos em uma imagem, se não for um carrossel. E o vídeo a gente pode falar tudo que a gente quer, montar um roteiro bonitinho, fazer a CTA, fazer o hook, mostrar o produto. Então normalmente em vídeo acaba convertendo bastante para mim. Só que também já testei em imagem, vendeu um tanto legal, só que eu prefiro sempre focar nos em vídeo. Então quer uma dica? Testa os dois, vê o que funciona melhor para o seu produto, para as imagens que você está fazendo, para os vídeos que você está fazendo e segue nessa linha. Ou vai testando um, vai testando o outro, vai testando os dois. Então beleza. Como que a gente vai estruturar um criativo em vídeo? Basicamente, a gente tem aqui uma estrutura que eu sempre uso nos meus criativos. Então a gente sempre começa fazendo um hook. O que é um hook? O hook é a frase inicial do seu vídeo. É onde você vai prender a atenção da pessoa para que ela não passe o seu vídeo para o lado. Sabe quando você está vendo no Instagram um story e aparece um anúncio e aí você já sabe que é um anúncio e acaba passando para o lado? O objetivo do hook é a gente chamar a atenção da pessoa para o vídeo e ela não passar o vídeo. Então normalmente a gente pode utilizar aqui uma pergunta provocativa, né? Então eu vou dar um exemplo aqui utilizando o nicho de renda extra para fazer vendas online. Então você pode utilizar aqui uma pergunta provocativa, como por exemplo, ah, você sabia que dá para vender na internet sem aparecer? Quem está interessado nesse assunto provavelmente pode parar para assistir, falar, opa, como que eu faço isso? Pode fazer uma afirmação chocante, como por exemplo, eu faturei R$1.000 em um dia com um PDF de R$19. Isso aí chama bastante atenção também. Demonstração visual. Então, mostra uma notificação de venda, um dashboard ao longo do vídeo. Então, tudo isso é para poder fazer com que a pessoa pare o que estava fazendo, pare de passar os stories e tudo mais e assista o seu anúncio. Então, o hook é importante para isso e ele deve durar ali os 3 primeiros segundos do seu vídeo. Bom, depois do hook, a gente vai mostrar o problema. O que é o problema? É a dor. É a dor que aquele seu cliente tem. Então, ainda falando sobre o mesmo nicho de renda extra, por exemplo. Você já tentou vender na internet e não conseguiu? Você está conectando com a pessoa e mostrando para ela a dor dela. E provavelmente, se ela tem essa dor, ela vai se conectar com o vídeo e vai continuar assistindo. Outro exemplo. Está cansado de ver todo mundo vendendo, menos você? Isso aqui são dores comuns de renda extra. Então, independente do produto, a gente vai chamar a atenção primeiro e depois a gente vai mostrar a dor do público e vai se conectar com ele para ele continuar assistindo. Depois da gente fazer tudo isso, a gente mostra como a gente resolve essa dor do nosso cliente. Como? A gente vai entregar uma solução para essa pessoa. Qual que é a solução? É basicamente o seu produto. Então você vai mostrar o que o seu produto vai resolver na dor do seu cliente. Por exemplo, existe um método simples que qualquer pessoa pode utilizar. Um outro exemplo é você mostrar o processo por cima, né, para gerar uma curiosidade, mostrar ali um sistema que você criou,
um produto que você criou, como que ele vai resolver essa dor. Então aqui é muito importante. Então, seguindo a lógica, a gente chama atenção no começo, depois a gente mostra a dor e se conecta com o público, e depois a gente resolve a dor do nosso cliente, mostrando a solução para ele que o seu produto vai resolver. Em seguida, a gente pode mostrar uma prova. Essa prova pode ser um depoimento de um cliente, pode ser o resultado que o seu produto traz, pode ser um print, pode ser um dashboard de vendas, por exemplo, no caso de renda extra. Então, mostrar vendas reais, resultados dos alunos, os prints. Ah, mas eu ainda nem vendi esse produto, eu não tenho feedback. Essa daqui é uma etapa meio que opcional. É importante? Sim, mas não é ela que vai fazer por si só você ter cliques e tudo mais. Ela é importante para te dar autoridade, para dar mais confiança para o seu cliente. Mas eu já fiz vários anúncios que também performaram muito bem e que tinham todas essas etapas, mas não tinham a prova. E também venderam tranquilo, mas é de suma importância que tenha ele. Depois, por fim, para a gente terminar o nosso anúncio de vídeo, a gente sempre faz uma CTA. O que é uma CTA? Uma Call to Action. Basicamente, a gente vai falar para o nosso cliente para ele clicar no botão embaixo. Quando a gente anuncia, aparece um botão assim de saiba mais. Então, a gente sempre fala, clique no botão de saiba mais para conhecer melhor esse produto. Acesse o link clicando no botão aqui embaixo. Coisas do tipo para poder lembrar a pessoa que ela tem que clicar para poder continuar e tudo mais. Então, como vocês podem ver, é uma estrutura tranquila de ser seguida. E tudo isso, e você pode tirar um print disso tudo aqui, jogar lá no Cloud ou no ChatGPT e pedir para ele criar seguindo essa mesma estrutura para você e para o seu produto. Bom, depois da estrutura em criativo em vídeo, a gente pode falar agora os tipos de anúncios em imagem. E para isso eu vou estar utilizando um sistema que é o sistema AF. O sistema AF basicamente é esse sistema aqui, que é o sistema do Antônio Ferriani, que é um conhecido meu e ele me emprestou esse sistema para poder estar testando mais. Cara, é um sistema bem completo onde você consegue criar low ticket e fazer todas as etapas utilizando inteligência artificial. Então aqui a gente tem vários prompts, várias ferramentas, tem um espião de ofertas. Então, se a gente vir aqui em criativos, a gente vai encontrar dezenas de ideias de criativos em imagens e em vídeo. Então, se a gente for descendo, a gente tem aqui, ó, anúncio de conversa de WhatsApp, anúncio que é um tipo de urgência, anúncio de transformação. Isso aqui tudo são tipos de anúncios que a gente pode estar utilizando. E a gente tem vários tipos, tem até em vídeos. Então, texto na pele, tela preta com texto embaixo. Aqui um exemplo onde a gente tem, ele apresenta o problema e depois fala para clicar para você fazer um funil de quiz. Então tem vários tipos, ó, notícias, aqui com mockups, né? Aqui não compre esse suco. Então isso aqui chama bastante atenção. O povo fala, por que eu não vou comprar isso aqui? Enfim, aqui a gente tem várias ideias de criativos. E o mais legal é que dentro do sistema do Antônio Ferriani, a gente consegue criar esses mesmos criativos para os nossos produtos. Então é só a gente clicar aqui em modelar e aí quando a gente vincula uma chave API lá do nosso ChatGPT, o sistema consegue criar aqui. Eu ainda não tenho nenhum produto cadastrado, mas basicamente é só a gente vir aqui em minhas ofertas, cadastrar o seu produto aqui, depois você escolhe aqui, né, o tipo de anúncio que você quer, você pode baixar ele ou enfim, você pode selecionar mais se você quiser, e aqui tem até um tutorial, como modelar. Então aqui a gente tem um prompt de como a gente vai fazer isso. Basicamente a gente vai vir aqui onde tem chave, né, e vai preencher essas informações do nosso produto. Então o nome do produto, o tipo, se é um e-book, se é um curso, a gente vai fazer uma descrição sobre o produto, vai preencher tudo aqui do prompt. Para o ChatGPT entender sobre o que é o seu produto e não ficar criando coisa da cabeça dele. E o segundo passo é a gente colar esse prompt junto com a referência que a gente baixa aqui no sistema. E depois que você colar esse prompt, ele vai gerar a imagem. E depois que você colar esse prompt, ele vai gerar a imagem do seu criativo para o seu produto igual a referência que você pegou aqui. É só você vir, baixar, jogar para ele e colocar o prompt que ele vai fazer tudo. Inclusive aqui a gente tem até agentes de IA, então a gente tem um agente de IA para fazer anúncios no estilo UGC, a gente tem skill para cloud, né, para fazer criação de anúncios UGC, se você quiser instalar essa skill também. Então você vê que no sistema dele tem bastante ferramenta legal. Vou dar alguns exemplos aqui do que tem também. Aqui no espião de ofertas é bem legal porque ele sempre vai atualizando com novos anúncios que estão sendo vendidos e que tem bastante anúncio rodando para você poder modelar. E aqui a gente tem diversas ferramentas para a gente poder estar instalando que vão auxiliar e
e tudo tem aulas. Então, se a gente vir aqui, a gente vai encontrar várias aulas, a gente vai encontrar também várias palavras-chave, né, que é um banco de palavras por nicho. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem várias, né, palavras que a gente pode utilizar lá no MetaEd Library para fazer as pesquisas de produtos e fazer as modelagens. Enfim, é um sistema bem completinho, tem estudos de caso, tem prompts, como que faz modelagem de funil. Aqui tem todas as aulas bonitinho, tem vários prompts para você poder criar os seus produtos, para você poder fazer os seus produtos. E no dia 6 de agosto vai ter uma Masterclass ao vivo com o Antônio Ferriani para ele mostrar um pouco mais esse sistema e liberar as vagas. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui o link da Masterclass do dia 6 aqui na descrição. Se você está assistindo depois do dia 6, eu vou deixar o link de compra desse produto aqui na descrição também. Então, vamos voltar para cá. Então, a gente já aprendeu os tipos de criativos, a gente já aprendeu como estruturar um criativo em vídeo e também os tipos de anúncios em imagens e como criar elas. Nosso último passo é basicamente como que a gente vai modelar alguns criativos que você encontra por aí, que você já viu em vídeo. Então vamos supor que você estava no Instagram e viu um anúncio de algum concorrente seu que você falou, pô, que anúncio legal e tudo mais. Ou às vezes você estava no MetaEd Library e encontrou algum anúncio. Tem como você baixar e fazer uma estrutura bem parecida desse anúncio pro seu produto, sem precisar ficar copiando e sim modelar esse anúncio. E como que a gente faz isso? Então basicamente o passo 1 é a gente encontrar um anúncio validado. E como que a gente vai fazer isso? Lá no MetaEd Library. Então, se a gente vir aqui no Google e pesquisar MetaEd Library, a gente vai encontrar aqui, ó, biblioteca de anúncios. E quando a gente entrar, a gente vai encontrar essa página aqui. Aqui a gente pode deixar o país, se você estiver procurando um anúncio em outro país, em outra língua, é só a gente trocar aqui, mas eu vou deixar Brasil por enquanto. E aqui na categoria de anúncios, a gente deixa todos os anúncios. E aqui a gente pode utilizar aquele banco de palavras que eu mostrei lá no sistema do Antônio Ferriani para buscar de acordo com cada nicho. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, nichos com tração comprovada. Vamos buscar um aqui qualquer só para dar de exemplo, tá? Lembrando que tem dezenas de nichos que vocês podem estar pesquisando e que tem palavras-chave aqui dentro, tá? Então a gente pega a nossa palavra-chave do nosso nicho e cola aqui. Vamos dar um Enter só para pesquisar. Depois que ele pesquisar, você pode ir descendo até você encontrar os infoprodutos. Então, por exemplo, eu encontrei esse produto aqui, que é um auxílio maternidade, provavelmente para advogados, tá? Então vamos supor que eu gostei bastante deste anúncio. Como que eu vou baixar ele e modelar essa ideia? Então se a gente clicar aqui, a gente consegue ver o vídeo. Como que a gente baixa esse vídeo? Basicamente eu utilizo essa ferramenta aqui, que é uma extensão para o Google Chrome, que se chama Ad Library Cloud. O que ela faz? Ela vai abrir esses botões aqui. Então eu posso clicar aqui em Open New Tab, que a gente vai conseguir ver todos os anúncios dessa pessoa, mas também a gente pode fazer o download desse vídeo. Então, se eu clicar aqui em download, ele vai vir aqui e vai fazer o download no meu computador. Poxa, mas aí eu vou ter que transcrever esse vídeo na mão, vai dar muito trabalho. Como que eu faço isso? A gente vai vir aqui nessa ferramenta chamada Descript e vai colar o vídeo aqui. Então, a gente faz o upload do vídeo e pede, transcreva esse vídeo. Clica no Get Started. Então, basicamente, o vídeo já foi feito um upload aqui, tá? E aí ele vai começar a transcrever tudo que a pessoa fala no vídeo. Então aqui, ó, que nem eu falei, a estrutura. Ó, o Who. Você que trabalha de carteira assinada, está grávida, você pode exigir um segundo salário. É que esse vídeo é bem pequenininho, né? Então ele só deu isso daqui. Mas é só um exemplo. E aí você poderia pegar, copiar tudo isso daqui, né? Que é o que ela falou no vídeo. Jogar lá no ChatGPT ou no Cloud. E daí você vai falar assim, ó, eu quero que você analise essa estrutura desse anúncio e adapte para o meu produto. E aí você pode explicar o seu produto, falar sobre o que é, quais as dores, para ele poder entender melhor e criar um anúncio da melhor maneira possível. E é basicamente assim que você faz a transcrição do seu vídeo e modelagem do vídeo. E eu vou dar até mais uma dica aqui, que é uma outra inteligência artificial que você usa para criar aquelas vozes de IA. Se você não quer narrar o vídeo, vamos supor que você é um homem que quer fazer um produto que é para o público feminino e você não vai utilizar a sua voz porque daí não faria o menor sentido. Você poderia vir aqui no Eleven Labs, colocar a língua, né? Você pode vir aqui no Explore, procurar aqui português, inglês, espanhol, encontrar várias vozes aqui para você utilizar. E tudo que você coloca de texto aqui, no caso você vai colocar o seu roteiro e depois clicar aqui para gerar a fala, ele simplesmente vai fazer um áudio do que está escrito aqui. Então, eu coloquei uma voz em espanhol, né? Coloquei aqui uma escrita em espanhol. Oi, me chamo Felipe. E é assim que você faz uma voz de IA. Então a gente clica aqui. Hola, me llamo Felipe y parece que esta es una voz de IA. E aí depois vocês vão vir aqui, ó, clicar aqui no botãozinho de download
E aí na hora da edição você vai encaixando cada partezinha que você fez do seu roteiro aqui lá no vídeo. E para você editar os seus anúncios, você pode estar utilizando o CapCut, que é gratuito, tem para celular, tem para computador, funciona muito bem e é um ótimo editor de vídeo gratuito para você estar utilizando. Então, resumindo, a gente encontra um anúncio validado lá no Meta Ad Library. O segundo passo, a gente vai baixar o vídeo do anúncio com essa extensão, que é o Ad Library Cloud. Depois, a gente vai vir aqui no passo 3, a gente vai transcrever o roteiro utilizando o Descript. E por fim, analisar e adaptar com a IA. A gente pode usar o ChatGPT ou o Claude. E aí a gente vai gravar esse vídeo e vai editar com o CapCut. Lembrando que dá para você gerar uma voz de IA com o Eleven Labs, tá? Ó, Eleven Labs. Então, basicamente, isso aqui é um processo que parece ser grande, mas é um processo que funciona muito bem. Óbvio que não é toda vez que eu vou lá e tenho que fazer um anúncio para os meus produtos, eu tenho que ficar analisando isso daqui e pensando. Hoje em dia eu faço tudo muito automático. Não preciso ficar pensando em toda essa estrutura. Só que para os seus primeiros criativos, segue essa estrutura que vai dar certo. Então, eu sempre defino o tipo do criativo, eu sigo a estrutura, né, que é correta, que é essa daqui que vocês estão vendo, adapto para o formato que eu for fazer. Lembrando que se for em imagem, a gente tem o banco do sistema lá do Antônio Ferriani, que tem tudo pronto para vocês utilizar. E se você quiser se aprofundar nos tipos de anúncio, ter acesso a uma biblioteca completa com vários formatos prontos, vários prompts, tudo pronto para você criar o seu infoproduto com inteligência artificial de maneira muito rápida. Utilizando esse sistema aqui, cara, eu consigo criar, eu já fiz até em outros vídeos utilizando esse sistema, eu consigo em menos de uma tarde ali criar um infoproduto inteiro e subir ele para o ar. Óbvio, você vai ter que parar, dar uma analisada, ver tudo que tem aqui, assistir às aulas, mas aqui tem basicamente tudo. Então preste atenção que no dia 6 vai ter o Masterclass, se você está assistindo depois do dia 6 de agosto, eu já deixei aqui na descrição o link desse sistema, caso você queira adquirir. Bom, se você gostou, deixa o like, eu espero ter ajudado de alguma maneira, se você tinha alguma dúvida com relação a como eu faço criativos, como que eu desenvolvo eles, qual é a ideia por trás do desenvolvimento desses criativos. Se inscreve no canal que ajuda bastante. Se você tiver alguma dúvida com relação a criativos e como criar eles, é só comentar aqui embaixo. Tamo junto e até o próximo vídeo.